Bom, agora a gente vai falar de um assunto recorrente aqui no Business, que é um problema que está afetando o Brasil, o mundo todo, que é falta de profissionais qualificados em determinadas áreas. E para isso a gente vai conversar, vou chamar agora o Emerson Lima, que é fundador e CEO da Salter, uma empresa aí muito responsável por oferecer soluções digitais para o mercado corporativo, mas inclusive, principalmente, tem um projeto que é uma universidade, em parceria com a Universidade Federal de Garanhuns, em Pernambuco. E eu quero muito que o Emerson explique para nós como tem sido esse processo no estado de formação de futuros especialistas em engenharia de dados, porque lá em Pernambuco vocês têm formado esses profissionais. Então, Emerson, seja muito bem-vindo aqui ao Business, e eu queria que você contasse a importância de se formar esses profissionais ligados à engenharia de cloud e engenharia de dados. Mais uma vez, Emerson, obrigado pela presença aqui no Business. Boa tarde, Bruno. Eu que agradeço pela oportunidade aqui de estar conversando com vocês, com o público da Jovem Pan. A gente tem um desafio grande no Brasil em termos de profissionais de tecnologia. Até 2025, a gente tem um déficit previsto de mais de 500 mil de profissionais, quer dizer, vai faltar mais de 500 mil de profissionais em tecnologia para suprir a demanda que existe, que é crescente. A gente sabe que nos grandes centros tem bastante universidade, tem bastante vaga, tem bastante aluno, mas a gente tem muito curso de tecnologia no Brasil inteiro e essas pessoas, na maioria das vezes, não têm oportunidade de iniciar a carreira ou tem uma formação de alta qualidade, como é o caso das universidades públicas, universidades federais, universidades estaduais, mas que depois não conseguem ter experiências de mercado para atuar em grandes empresas. A gente vendo esse movimento e, obviamente, dado a concorrência, que a gente chama de rouba-monte, né, que acontece nos grandes centros, a gente contrata um profissional de tecnologia em São Paulo, logo depois vem uma outra grande empresa, uma multinacional, uma empresa de fora, e acaba atraindo esses profissionais, seja por melhores salários, seja por ter uma branding mais convidativa. A gente resolveu sair um pouco desse meio comum e procurar soluções para isso. Uma das soluções que a gente encontrou foi na cidade de Garanhuns, uma cidade a cerca de 200 quilômetros do Recife, que já é um grande polo de tecnologia no Brasil, mas que tem 11 universidades, entre públicas e privadas, ao seu entorno, que oferece cursos de altíssima qualidade, mas que esses profissionais não tinham opções interessantes de trabalho. A gente, através do Salter University, faz a formação dos profissionais dentro da universidade, depois eles são convidados para um programa de estágio e seguem uma carreira em tecnologia dentro da Salter, atendendo grandes clientes no Brasil inteiro e trabalhando em projetos muito importantes de engenharia de dados, de inteligência artificial e tudo mais. Quanto tempo de curso, Emerson? A maioria desses profissionais, Bruno, eles estão ali terminando o primeiro ano, pelo menos, da universidade, o segundo período. Eles fazem um curso rápido de em torno de uma semana, onde a gente passa um conteúdo bastante denso, que é um conteúdo mais voltado para mercado, quer dizer, eles já têm uma teoria muito boa, o que falta é prática com as ferramentas de mercado. Então, a gente faz um intensivão com esse time e depois eles fazem algumas provas. E como é que anda, Emerson, como é que anda a demanda para esse tipo de curso, né? Porque são brasileiros, eu imagino que na massa são jovens. Tem muita demanda para esse tipo de curso, né? Engenharia de dados, engenharia de cloud. Tem muito. Só para a gente ter uma ideia, Bruno, hoje no Brasil a gente tem um déficit de 100 mil profissionais em tecnologia. Se a gente colocar que a maior parte desses profissionais, obviamente tem uma parte importante de desenvolvedores e tem uma parte muito significativa para tecnologias de cloud, de engenharia de dados e agora inteligência artificial e generativa. Então, a quantidade que a gente tem de vagas hoje já não é suprida pelo que a gente está formando. Eu brinco aqui que tecnologia tinha que ser a nova ADM, cara. Antigamente, na nossa época, a turma não sabia o que fazer, ia fazer ADM, né? Hoje eu sempre brinco com o pessoal, só, você não sabe o que vai fazer, vai fazer um curso de TQI que vai dar bom. Faz tecnologia que você vai se encaixar, é mais ou menos isso, né? Não tem erro, é mais ou menos isso. Mas quer dizer...
Mas quer dizer, tem uma demanda aí jovem muito forte pelo país. Porque, assim, os números que a gente tem acesso e que a gente fala com frequência nos nossos programas aqui, são muito conhecidos, né? Existe realmente esse déficit de gente qualificada, né? Gente profissional que consegue, que precisa ir para determinadas vagas em variadas empresas dos mais variados setores da economia. Mas o que a gente sempre se questiona é o interesse dos jovens, sobretudo dessa geração jovem, para essa área de tecnologia, e é uma tecnologia muito específica, né? Que é uma tecnologia de nuvem, é uma tecnologia de dados. Por isso que eu questiono aí sobre essa demanda. A gente tem, eu diria para você que raramente tem uma empresa no Brasil hoje que não tem uma vaga aberta, pelo menos para um profissional de tecnologia. A gente tem uma dificuldade no Brasil, acho que sobretudo quando a gente está falando de empresas maiores ou multinacionais de contratar no Brasil, que obviamente é a segunda língua, que é o inglês, é uma língua bastante importante para um profissional de tecnologia. Mas não é só isso. Criou-se uma ideia de que tecnologia é uma coisa de nerd, era um negócio de difícil, era um curso de engenharia voltado para matemática. E não é verdade. Acho que tecnologia hoje ele tem oportunidades para todos os perfis. Você não necessariamente precisa ser um desenvolvedor, você tem, por exemplo, formação de gerentes de projetos, tem formação de analistas de qualidades, então tem uma série de funções que estão ali permeando o ambiente de tecnologia e não necessariamente está envolvendo com código. É importante dizer também que o código não tem a ver com cálculo, né? Ele tem a ver com raciocínio lógico. Então é bem importante a gente tirar da frente alguns preconceitos, né, conceitos preconcebidos que existem em relação à área de tecnologia, que afasta as pessoas, às vezes, de uma carreira que é bastante compensadora, tanto do ponto de vista de longevidade quanto do ponto de vista financeiro. Sem dúvida nenhuma, uma das carreiras que melhor paga hoje no Brasil e no mundo. Você faz ideia de quanto é o salário aí de uma função talvez inicial? Olha, as funções iniciais hoje de tecnologia no Brasil, em geral, se você está falando de analista júnior, ela hoje, raramente você tem alguém ganhando menos que R$ 2.500, por exemplo. Tá. Um profissional com 1, 2 anos de tecnologia está facilmente ganhando acima da barreira dos R$ 4.000. Quando você compara isso com qualquer outra tecnologia, com qualquer outra profissão, a gente tem casos agora de advogados ganhando R$ 4.000, R$ 5.000 como sêniores, né? Engenheiros aí, com bastante dificuldade. E isso, acho que uma coisa importante aqui, Bruno, é que, ao contrário de outras profissões, nós estamos falando de profissionais em começo de carreira. Então, às vezes, o começo de carreira em tecnologia é topo em muita profissão, ou é meio em muita profissão. Tá? É muito comum a gente ver um profissional de 3, 4 anos em tecnologia ganhando mais que R$ 10.000. Muito comum. E tem algum setor que mais está precisando desses profissionais, tirando as gigantes de tecnologia, né, a Microsoft, a Meta, e empresas mesmo de tecnologia, mas vamos vir para outros setores aí. Tem algum que está mais precisando desses profissionais? Eu acho que todos os setores nesse momento. Você tem grandes empregadores de tecnologia, como a Salter, que são consultorias e que têm muitos clientes, por isso precisam de muitos profissionais para desenvolver os projetos que são contratados. Mas toda empresa, da média à gigante no Brasil, seja o pessoal do varejo, o pessoal da saúde, o pessoal das empresas mais tradicionais, das indústrias, está todo mundo desenvolvendo muita coisa. E tem um ponto importante, Bruno, as empresas estão entendendo que tecnologia hoje ela é core, não é acessório, né? Então ela é parte importante do business delas. Então, independente do setor, essas empresas estão buscando ter, para além das consultorias profissionais, capacitados desenvolvendo as funções dentro do seu organograma. Muito bem, nós conversamos com Emerson Lima. Emerson, obrigado pela presença aqui no Business. Obrigado, Bruno. Um abraço.